arquivo enquanto vai aparecendo. Pronto, já apareceu o nome aí na tela, gravando. Não está aparecendo para vocês que ainda não apresentou. Você já pode colocar o nome de vocês no chat, viu? Já podem colocando que já vai ficando registrado. Já estão colocando o nome aí, né? Deixa eu iniciar a apresentação da tela. Então, pode ser o nosso último encontro do primeiro ano, mas eu espero que encaixar um projeto de ensino nessas disciplinas que fazem parte do eixo complementar, né? Para que você não tenha um prejuízo muito grande de conteúdo, para que esse prejuízo seja compensado com esse projeto. Já que era meio complicado a gente terminar o conteúdo quando era aula o ano todo, imagina agora que só é um semestre. Então, a minha tela já está sendo apresentada aí para vocês, né? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Na semana passada, nós começamos o assunto de clima. Deixa eu ver aqui, primeiro o agropecuário, onde eu parei. Foi dia 10 a minha aula. Então, a gente falou, na verdade, da introdução, essa diferença entre tempo e clima, certo? Então, hoje a gente vai retomar a partir dos elementos do clima. O que são os elementos do clima? Também chamado de atributos do clima. Os atributos ou elementos do clima são aspectos que atuam em conjunto e que o resultado dessa interação entre esses componentes, esses elementos, resultam nas características de um clima. E aí, como esses elementos, como esses componentes, eles podem variar, por isso que a gente tem climas com características diferentes. Por exemplo, tem lugares que são mais frios, tem lugares que são mais quentes. Então, isso já vai fazer com que se tenham climas com características distintas, né? Tem lugares que são mais úmidos, tem lugares que são mais secos. Isso já vai alterar a característica climática. Tem lugares onde a pressão atmosférica é maior e outros lugares onde a pressão atmosférica é menor. Consequentemente, isso já interfere nas características climáticas. Os ventos e as chuvas podem também ser acrescidos aqui como componentes ou elementos do clima, né? Vamos lá. Primeiro elemento ou componente do clima que a gente vai analisar aqui é temperatura. Quando eu pergunto para alguém, se eu perguntar para vocês o que é temperatura, certamente vocês sabem o que é temperatura, mas talvez o conceito de temperatura não seja tão simples de ser explicado, de se dizer o que é temperatura exatamente. Você sabe que é quente ou frio, mas é importante analisar, entender esse conceito, que esse conceito de temperatura, na verdade, ele tem um pouquinho de física e um pouquinho de química, né? Então, vejamos, todos os corpos, todas as substâncias que estão presentes na natureza, elas são compostas por moléculas e as moléculas são compostas por átomos. Mas não vou voltar aqui ao átomo, não, vamos ficar nas moléculas, certo? Então, as moléculas que compõem os corpos, que compõem as substâncias, que compõem o ar da atmosfera, o ar atmosférico, elas podem ter um grau de agitação maior ou menor, dependendo da quantidade de energia que circula entre essas moléculas, ou que circula por essas moléculas, certo? Quando se tem uma temperatura alta, que você toca em algo e sente que está quente, o que significa isso? Significa que o grau de agitação das moléculas, ele é grande, ele é intenso, e é justamente esse grau de agitação maior, mais intenso,
que faz com que os corpos fiquem aquecidos. E de onde é que vem esse calor, professor? É da energia emitida, normalmente por onde? Pelo Sol, né? Pode ser de forma artificial também. Quando você liga um fogão, a chama do fogão, ela é uma forma artificial de produzir calor. Então, o calor da chama do fogão, ele vai entrar em contato com o alumínio da panela, e as moléculas do alumínio, como vão receber essa energia, elas terão um grau de agitação maior de suas moléculas, e isso faz com que o alumínio ele se aqueça, tá certo? Quando a quantidade de energia circulante, né, ou circulando, é menor, o que acontece? As moléculas ficam menos agitadas, e quando você toca numa panela, num objeto qualquer, você vai sentir ele frio, né? Se você sente quente, é porque tem muita energia circulando naquele corpo, na panela, no, sei lá, qualquer coisa, na parede, na calçada da sua casa que pegou o sol. Então, se a calçada está quente, é porque a energia solar, ela, ela está circulando no material lá do concreto, do cimento, e está deixando as moléculas agitadas e, portanto, a calçada fica aquecida. De noite, de madrugada, quando se resfria, é porque aconteceu o contrário. A energia que tinha ali, ela se desprendeu do material, do cimento, do concreto, né? E se perdeu no ar. Então, a calçada vai ficar fria. E eu estou dando exemplo de calçada, de panela aqui, mas isso pode acontecer também com o ar atmosférico, né? Quando você tem o ar quente, é porque tem energia agitando as moléculas do ar. Quando o ar está frio, é quando tem pouca energia agitando as moléculas do ar, certo? Ficou claro, pessoal, o conceito de temperatura? Deu para entender direitinho? É um conceito que é químico e físico, certo? A geografia, de vez em quando, ela se mete em outras áreas. Com uma certa frequência, ela se mete na física, às vezes na química, na matemática, como a gente já viu em alguns capítulos anteriores. Aqui a Colela se envolve com a biologia também, tá? Umidade. O que é umidade? Umidade nada mais é do que água no ar, sob a forma de vapor, certo? O vapor d'água presente no ar atmosférico é o que a gente chama de umidade, tá? Aí, veja só, quando muda o estado de gasoso para líquido, ou mesmo para sólido, já deixa de ser umidade, passa a ser, quando sai do estado gasoso para o líquido ou para o sólido, a umidade ela se torna o que a gente chama de precipitação atmosférica. O que é precipitação atmosférica? E a chuva é um desses tipos de precipitação atmosférica. As precipitações atmosféricas são processos em que a umidade ela passa do ar atmosférico para a superfície. Por exemplo, a chuva é o tipo de precipitação atmosférica mais comum. Não tem nenhum dos outros tipos de precipitação atmosférica que ocorre com tanta frequência. Tem alguém pedindo acesso? Ela é Evelyn Vieira. Evelyn Vieira, coloque seu nome no chat, tá? A gente já começou aqui, estamos dando andamento. Vamos lá. Então, voltando aqui para o que eu estava falando. A chuva é o principal tipo, é o mais frequente tipo de precipitação atmosférica. Ah, meu Deus, mais um aqui. Mais alguém. Liberar aqui o acesso. Gente, eu liberei, apareceu de novo, Evelyn. Evelyn, você me ouve? Se estiver me ouvindo, coloca o seu nome no chat. Deixa eu maximizar a tela aqui. E resgatar o laser. Então, a chuva, como eu estava falando, a chuva é o principal tipo de precipitação atmosférica. O que é a precipitação atmosférica? É um processo onde a umidade do ar, ela passa da atmosfera para a superfície, né? Então, toda vez que você tem o ar muito carregado de umidade, essa água na forma de vapor, né, ela vai
passar por um processo de transformação física. O que acontece quando chove, quando cai chuva? Nada mais é do que a umidade do ar sendo condensada na forma de gotas. Gotas essas que variam muito de tamanho, né? Às vezes eu tenho uma chuvinha fraca, uma gota pequena, chuva média, uma gota de um tamanho um pouquinho maior, e às vezes é a gota grande, né? Chuva mais intensa, mais forte, né? Mas não são só as chuvas, os tipos de... há outros tipos de precipitação atmosférica além da chuva. Vamos lá, quais são eles? Há um processo em que a água da atmosfera, o vapor da água da atmosfera, quando ele se condensa, passando para o estado líquido, ele pode, essa umidade pode ser resfriada rapidamente e originar uma chuva, mas não a chuva comum, em gotas, como a gente está habituado a ver, mas sim em pequenos blocos de gelo. Esse tipo de chuva que cai na forma de blocos de gelo, a gente chama de chuva de granizo, ou só granizo, né? Granizo com a letra Z. Com T é rocha, aí ninguém escaparia, né? Com chuva de rocha. Então, chuva de granizo, chuva é um tipo de precipitação sólida, inclusive. E normalmente as precipitações elas são líquidas. O granizo é sólido, a neve é sólida. A neve que ocorre em lugares, em países frios, em regiões frias, é um tipo de precipitação onde a umidade, ela, ao ser condensada por causa das baixas temperaturas, em vez de ocorrer a condensação e a passagem do vapor d'água para o estado líquido, em forma de gotas de chuvas, ele vai acontecer um processo de cristalização do vapor d'água, e esse vapor d'água ele irá formar flocos de gelo. Por isso que a neve ela não cai rapidamente como cai a gota da chuva. A neve ela cai devagar porque o cristal de gelo ele é leve, tá? Então a forma como ele desce da atmosfera para a superfície é diferente. O floco cai vagarosamente. Dependendo do tamanho, pode cair mais rápido. Se ele for pequenininho, cai bem leve. Deixa eu liberar acesso para mais alguém aqui. Irineu Randeiro. Irineu, coloque seu nome no chat. Tem gente que não colocou, que entrou depois aí. Esqueci o nome da menina que estava pedindo acesso agora há pouco. Joandas está pedindo agora também. Todo mundo aí que chegou depois. Quem esqueceu e quem chegou depois, coloca o nome no chat. Isso é importante. Tá? Vamos lá. Retornando aqui ao conceito. Vamos então. Então, a chuva é um tipo, o granizo é outro tipo, a neve é outro tipo, a neblina. Olha, tem muita gente que pensa que neblina é neve. Na verdade, nós não temos no Brasil pouquíssimas áreas, lá pelo sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cai neve. Mas muita gente aqui no Nordeste se confunde. Na verdade, não sabe o que é neve e quando se tem manhãs frias, em que o tempo está fechado, em que você tem uma visão, quando sai de casa, esbranquiçada, as pessoas dizem, olha, hoje está nevando. Aquilo não é neve, aquilo ali se chama neblina. Neblina é um tipo de precipitação atmosférica em que o vapor d'água na atmosfera ele se condensa em forma de minúsculas gotas, gotículas, muito pequenas. Elas são tão leves, tão pequenas que são leves a ponto de não descer para o chão. Fica muitas vezes flutuando próxima à superfície. Aí você, como é bem fininha ela, né? Ela é tão leve que ela não desce se depositando na superfície, no chão, na vegetação, ela fica em suspensão no ar. Né? Aquele tipo de precipitação ali, em minúsculas gotículas de água, aquilo ali se chama neblina, tá certo? Ah, meu Deus, tem mais alguém entrando aqui. Passo 5 minutos. Otávio Augusto. Otávio, coloque seu nome no chat. Tem mais gente que entrou aí e não colocou o nome ainda. Vamos lá. Voltando aqui, de novo. Pela quinta vez hoje, eu acho. Retomando aqui.
Aí tem outro tipo de precipitação, eu falei de 4. Tem um que o pessoal popularmente se chama de sereno. Sereno, nome, na verdade, o nome dele é orvalho. O que é o orvalho? Orvalho, popularmente conhecido como nome de sereno. É um tipo de precipitação que se forma normalmente em momentos onde você tem o ar muito úmido e alguma superfície fria. Essa superfície fria pode ser a folhagem de uma planta, pode ser um carro estacionado no meio da rua, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta, pode ser qualquer objeto, até uma mesa no meio do tempo, uma cadeira, seja o que for. Aí o que acontece? Como a superfície, ela está, eu vou começar a estabelecer um limite de horário de entrada na aula. Uma turma com 50 alunos, quase 50, ficar parando toda hora. Eu sei que tem problema de conexão, mas às vezes é melhor a pessoa assistir depois a gravação do que do meio para o final. Mas vamos lá. Ó, Benito, coloca o seu nome no chat, viu? Vamos lá, de novo. Bom, então, finalizando aqui o conceito de orvalho. Então, como você tem uma superfície fria, o teto de um carro no meio do tempo, uma mesa de metal, tipo essa mesa de bar e restaurante no meio do tempo, um banco de uma moto, o metal lá do tanque da moto, ou um objeto qualquer que seja, que se resfrie bastante, aí o que acontece? O teto do carro, ele, numa noite fria e com muita umidade, a umidade que está em volta, em contato com aquele teto do carro, sendo uma umidade alta, o que acontece? O vapor d'água, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Aí o que acontece? Esse teto do carro vai ficar com uma água, uma película de água ali sobre ele. O que é aquilo ali? Nada mais é do que o vapor que estava no ar, a água que estava na forma de vapor na atmosfera, que em contato com o teto frio do carro, ele se depositou, se condensou e se depositou lá no teto do carro. Mas pode acontecer no banco da bicicleta, no banco da moto, né? Na mesa de um bar, restaurante, na folhagem das plantas nas áreas rurais, né? Aí, aquilo ali se chama orvalho, que popularmente se diz também sereno. Quando o orvalho ocorre em regiões mais frias, além desse processo de condensação, e a passagem do estado gasoso para o líquido, a folhagem, o teto do carro, as superfícies ficaram com aquela camada de água, se o lugar for frio, muito frio, como é o que acontece em algumas áreas no sul do Brasil, o orvalho pode congelar. Quando o orvalho congela, ocorre o que nós chamamos de geada. A geada nada mais é do que o congelamento do orvalho, que inclusive a geada ela é bastante prejudicial para a agricultura, já que a vegetação, né, a folhagem da planta cultivada, ela queima em contato com o gelo. Aquela película de gelo que se forma ali pelo congelamento do orvalho, ela destrói o plantio, destrói a paisagem, causando prejuízo para quem vive disso, né, para agricultores e pecuaristas. Então, esses são os 6 tipos de precipitação: chuva, granizo, neve, neblina, orvalho e geada. Tem 2 que são sólidos, a neve e o granizo. A geada também né? Mas antes ela passa por um processo de condensação, é líquido. E tem a neblina, a chuva e o orvalho, que são líquidos, tá? Voltando aqui, né? Eu estava falando sobre umidade. Então, a umidade ela pode ser dividida em 2 tipos: umidade absoluta e relativa. Qual é a diferença? A umidade absoluta é a quantidade de vapor de água que tem no ar atmosférico. Aí, normalmente, ela é medida com um equipamento chamado higrômetro. Não é o hidrômetro, aquele que o cara da GESPISA vai medir na sua casa para ver quanto foi que você gastou de água, não. Ali é o hidro, com D de dado. Hidro é água. E higro, com G, G de gaiola, G de
G de, enfim, de gato, de G, letra G. A sétima letra do alfabeto. O higrômetro é um medidor de umidade e o hidrômetro é o medidor da conta de água da sua casa. Então, o higrômetro é um equipamento, é um aparelho que mede, ele consegue medir a quantidade de vapor de água que tem no ar. Ele é medido, se eu não me engano, grama por centímetro cúbico. É uma medida de volume, né? Qual é a quantidade de gramas de vapor d'água presente por uma área, né? Pode ser ou centímetro cúbico ou metro cúbico. Eu nunca manuseei um higrômetro, mas ele tem essa escala de adequação, certo? Aí a umidade relativa, ela tem um conceito um pouco diferente, né? Na verdade, a umidade relativa que ela normalmente ela é dada, a unidade medida da absoluta é grama por centímetro cúbico, né? E a relativa ela é dada em percentual. O que indica, o que quer dizer quando alguém falar que a umidade, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu no momento não estou onde eu estou na casa dos meus pais aqui no Maranhão. Na semana passada, quando eu dei aula para vocês, eu estava lá em casa, em Petrolina. Estou querendo ver aqui, abrindo um aplicativo aqui no celular, que mostra características do clima, né? Vamos lá. Temperatura nesse exato momento, 29 graus. Sensação térmica de 33. Está indicando possibilidade de chover à tarde. Deixa eu ver mais informações, que eu quero ver o percentual de umidade do ar aqui. Esse aplicativo que eu estou vendo. Só um instantinho. Nesse momento, temperatura de 29, sensação de 33, vento 7 km por hora, umidade 65%. Era isso que eu queria ver. A umidade 65% ela é relativamente alta, né? Porque o tempo amanheceu fechado, é considerado uma umidade alta. Aí em Paulistano, não sei se choveu de ontem para cá, não sei como é que estão as condições de umidade. Deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui rapidinho, Paulistano, deixa eu só mudar aqui a cidade. Paulistano eu já tenho aqui no meu celular. Paulistana, tá aqui, 33 graus, sensação térmica de 36, tá quente aí, viu? Umidade de Paulistana, 47%. Tá bem mais baixo do que aqui. Então, o que significa quando se diz que a umidade relativa do ar em Paulistana é 47%? Significa que do que a atmosfera consegue absorver de água, de vapor d'água, sem chover, a capacidade que a atmosfera de Paulistana, nesse exato momento, às 11 horas e 31 minutos de hoje, 17, né? 17? Não, 18. Que hoje, 18 de novembro de 2020, ela consegue absorver, nesse exato momento, tem 47% de vapor d'água em relação à capacidade que a atmosfera consegue absorver nessa temperatura de 33 graus. 33 graus. Então, se houvesse uma evaporação para tornar a atmosfera mais úmida, ainda não chegou nem a metade dessa capacidade, porque 47 está um pouco abaixo dos 50% que é a metade, né? Significa que ainda seria necessário que se tivesse uma grande quantidade de evaporação, mais do que o dobro que se tem agora, para que houvesse uma condensação, porque só existe a condensação, que é a passagem do vapor d'água para a forma líquida, quando a atmosfera fica saturada. Essa atmosfera fica saturada a 100%. O que significa atmosfera saturada? Significa que a umidade do ar chegou a 100%, ou seja, no ar não cabe mais vapor d'água, porque o vapor d'água já está cheio de umidade. No ar não cabe mais vapor d'água, porque o ar atmosférico já está cheio de umidade. Então, quando essa saturação acontece, qual é a consequência disso? Me respondam aí. Quando o ar já está cheio de umidade, saturado de umidade, e não cabe mais vapor d'água, o que acontece? Me respondam. A palavrinha aí, que está até na tela aí de vocês. Vou repetir a pergunta, falando devagar. Quando o ar atmosférico
não consegue mais comportar, absorver vapor de água, porque a umidade relativa já chegou a 100%, ou seja, já chegou a um ponto de saturação, o que que vai acontecer? Vocês estão me ouvindo? Vai chover. Vai, Chove, professor. vai chover. Exatamente. A palavra está aí na tela de vocês. Então, quando... Professor, Oi, pode falar. a internet está cortando e o volume está baixo. Eu vou sair e entrar de novo. Tudo bem. Então, veja só. Aí em Paulistana está 47% a umidade do ar. Seria necessário mais... Ainda tem 53% aí para completar os 100 de margem para que a atmosfera de Paulistana continue absorvendo umidade da evaporação. O açude aí nesse momento está exposto ao calor, então está evaporando a água do açude. Então ainda seria necessário que se tivesse muito mais umidade no ar para chegar a um ponto de condensação e chover. Quando ocorre chuva é porque a umidade do ar ela chegou a um ponto de saturação, certo? Outra coisa, a umidade relativa ela pode variar de acordo com a temperatura. Quando está mais frio, por exemplo, lá em Paulistana está 47% a 33 graus. Tem 47% de umidade do ar com a temperatura de 33. Esse percentual de 47, ele aumentaria se a temperatura diminuir. Por quê? Porque a atmosfera, ela pode variar a sua capacidade de absorver vapor d'água de acordo com a temperatura. Quando a temperatura é maior, a atmosfera consegue absorver mais umidade sem chover. Quando a temperatura é menor, a capacidade que a atmosfera tem de absorver vapor d'água diminui, né? Então, se a temperatura, do jeito que está agora, nesse exato momento, 47%, se a temperatura de repente caísse 5 graus, de 33 para 28, o percentual de umidade ele iria aumentar, porque quanto menor a temperatura, menor a capacidade da atmosfera de absorver água. Aí, se continuasse caindo, por exemplo, aqui onde eu estou está 65%, e a gente está no horário quente do dia. Perto de meio-dia, a temperatura aqui está 29 com a sensação de 33. Então, se mantiver esse 65, e lá no final da tarde aqui a temperatura cair para 25, 22, 23 graus, esse percentual que é de 65 a 29 graus, com 25, 22, esse percentual vai aumentar. Então, existe a probabilidade de que venha chover. Por quê? Porque a umidade relativa vai ficar muito alta. Então, quanto mais a umidade relativa se aproxima dos 100%, maior a probabilidade de chuva. E se eu tenho 65% a 29 graus, no final da tarde, início da noite, se a temperatura continuar caindo e esse percentual de umidade relativa aumentar, existe a probabilidade de chover, tá? Ficou claro isso aí, pessoal? Essa ideia em torno da umidade relativa do ar? Então, por exemplo, se você estiver no lugar e está preocupado, botou a roupa no varal, aí, será que vai chover? Não está com cara nenhum de que vai chover. Aí você olha a umidade do ar, está 20%, a probabilidade de chover num curto espaço de tempo, com umidade a 20%, é praticamente nenhuma. Porque quando a umidade do ar está muito baixa, não chove, a não ser que de repente o tempo feche e mude completamente. Tá certo? Vamos para frente. O outro conceito aqui, o penúltimo, é o de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É o peso que o ar exerce sobre a superfície. Professor, o ar tem peso? Tem. Embora as moléculas que compõem o ar, e qual é o tipo de molécula que tem mais assim perto da gente? Por exemplo, eu estou nesse exato momento, eu estou com o ventilador aqui atrás de mim. Eu estou sentindo uma coisa encostando aqui. Eu botei nas minhas costas, né, para no captar aquele vento. Se eu botar na frente, vai ficar aquele vento no microfone, fica atrapalhando a minha fala, né? Se eu virar aqui minha posição, acho que vocês conseguem sentir o vento. Estou ouvindo aí? Então, esse vento que faz um barulho no microfone, às vezes, quando a gente está fazendo a ligação lá no campus, que tem muito vento, fica atrapalhando quem está ouvindo do outro lado da ligação telefônica.
esse vento que atrapalha, que faz um barulho no microfone do celular, nada mais é do que moléculas de ar que estão sendo lançadas em maior quantidade e velocidade pela hélice do ventilador. Isso significa que existe uma grande quantidade de moléculas de ar em volta da gente, né? E essas moléculas de ar, embora elas sejam muito leves, porque lá na tabela periódica que vocês estudam em química, o oxigênio, ele é um gás, que é um dos gases que estão presentes aqui perto da superfície em maior quantidade. Então, ele é um gás e ele tem uma massa leve, né? Massa atômica, né? Que se estuda aí lá na química. Então, embora ele seja leve, mas ele tem um peso. E como ele existe em grande quantidade na atmosfera, esse peso do ar exerce uma força sobre a superfície, que é o que a gente chama de pressão atmosférica, que é o peso do ar exercido sobre a superfície. E aí a pressão atmosférica, ela varia também, de acordo com a temperatura, varia de acordo com a altitude. Em lugares mais altos, a quantidade de ar exercendo o peso sobre a superfície é menor. Em lugares mais baixos, a quantidade de ar exercendo um peso sobre a superfície é, é maior, tá? Por exemplo, tem uma figura aqui na frente, pronto, isso aqui, ó. Aqui na verdade, eu vou falar sobre altitude já, que é um fator climático, mas eu vou aproveitar essa imagem aqui para falar sobre a pressão atmosférica. Santos fica ao nível do mar, que tem 2 metros, mas é praticamente a mesma coisa do nível do mar, Santos, São Paulo. Campos do Jordão, que fica no interior do estado de São Paulo, fica a 1.700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Existe ar aqui na grande altitude e existe ar na baixa altitude. Só que a coluna de ar, a quantidade de ar acumulado sobre a superfície no lugar baixo é maior do que no lugar alto. Vou riscar aqui para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Canetinha aqui, ó. Aqui em Campos do Jordão, você tem uma coluna de ar que é relativamente pequena, ó, tá aqui, ó. E aí essa coluna de ar, ela é composta por várias molequinhas, as moléculas de ar, né? Já em Santos, você tem uma coluna de ar muito maior. Ó, o tamanhozão dela aqui em relação a Santos, ó. O tamanho da coluna de ar sobre Santos. Então, tem que colocar aqui na mesma altura, ó, certo? Então, em Santos, que é nível do mar, a coluna de ar exercendo peso sobre a superfície, ela é muito maior. Então, a pressão atmosférica em baixa altitude é maior do que a pressão atmosférica numa altitude maior, que tem uma quantidade de moléculas menor aqui. Então, essa quantidade de moléculas sendo menor, há um menor peso exercido pelas moléculas do ar sobre a superfície. E aqui, você tem uma grande quantidade de moléculas do ar exercendo peso sobre a superfície, porque embora as moléculas de ar sejam leves, mas elas têm um peso, então exerce essa pressão sobre a superfície, tá? Voltando aqui para a tela anterior. O último conceito é o de vento. O que é o vento? Todo mundo já viu o vento, sente o vento, gosta do vento, mas o que é mesmo o vento? O vento nada mais é do que é o ar em movimento, né? O deslocamento do ar atmosférico. E o ar atmosférico, ele só se desloca se houver diferença de pressão. Se houver uma área com a pressão alta, essas áreas de alta pressão são chamadas de zona anticiclonais, zona anticiclonal, área de alta pressão, e houver uma área de baixa pressão. Então, a área de baixa pressão é chamada de zona ciclonal. Então, tendo uma área de alta pressão e outra área de baixa pressão, o ar ele vai se deslocar de onde a pressão é maior, sempre o ar vai se deslocar da área de alta pressão para a área de baixa pressão, tá? Vou dar um exemplo de uma situação que não é natural, mas serve para explicar isso aqui, esse conceito de vento, né? Não é natural porque é um ambiente fechado. Por exemplo, na sala de aula de vocês estudam pela manhã, pela tarde, a maior parte das aulas. O curso de agropecuária é à tarde.
Aí, imagine que você chegou às 13 horas, o horário do início da primeira aula, já, o ar-condicionado já tinha ficado ligado. Antes do horário do intervalo, já tem cerca de 3 horas o aparelho funcionando. Aí, instantes antes do professor encerrar o terceiro horário, imagine que ninguém saiu nos intervalos, né, entre uma aula e outra. Aí a sala ficou bem geladinha, botaram ar-condicionado lá no mínimo. A sala ficou bem geladinha. E fora, bem mais quente. Aí, quando alguém abrir a porta para dar um recado, algum professor, alguém lá da parte administrativa, alguém da pedagogia, da direção, enfim, ao abrir a porta, ou então você que estava lá fora para resolver alguma coisa, voltou para a sala, quando abre a porta da sala, o que, que acontece? Você sente uma friazinha no seu rosto. Aquela frescurinha no seu rosto que toma de conta de você, que causa a sensação de frescor. Brincadeira, viu? Essa frescurinha, esse frio, que sai da sala e passa pelo seu corpo, nada mais é do que o ar saindo de dentro da sala para fora. Por isso que a gente deve manter a porta de sala refrigerada, com ar-condicionado, a gente deve manter sempre fechada. Porque senão o ar frio que tem dentro, ele vai para fora, para que haja um equilíbrio de pressão. A sala ela esfria mais rápido com ar-condicionado, porque tem um certo isolamento, ela não há um isolamento total, porque naquelas vidraças, aquela janela de vidro, tem frestas, termina escapando um pouquinho de ar. Debaixo da porta, tem uma fresta ali que escapa um pouquinho de ar. Se você botar a mão lá embaixo da porta, você sente um friozinho saindo, escapando ali. Porque, na verdade, você tem uma situação na sala de aula que foi criada uma diferença de pressão de forma artificial, não natural. Ou seja, existe um equipamento chamado condicionador de ar, que é uma máquina, por isso que a situação de pressão diferente aí, ela é artificial. Então, o nome certo a falar é condicionador de ar mesmo, ar-condicionado é o produto do condicionador de ar, né? O nome daquele equipamento lá do modelo Split, ou modelo antigão, o nome daquilo ali é condicionador de ar. Split é o modelo e ar-condicionado é o produto, né? Então, quando o condicionador de ar é ligado, ele tem um mecanismo lá que ele puxa o ar de fora e joga para dentro da sala. Esse ar circula também, né? Tem um ar quente que sai, né? Aí, o ar que é jogado pelo condicionador para dentro da sala, ele é também resfriado. O ar-condicionado, o condicionador, né? O condicionador de ar, ele joga ar para dentro da sala e, ao mesmo tempo, resfria esse ar. Então, se o ar é composto por moléculas e a máquina está o tempo todo jogando ar para dentro da sala, significa que vai ter mais moléculas de ar dentro da sala. Então, a pressão vai aumentar. O peso de mais moléculas dentro da sala vai se tornar maior do que fora. E não existe essa ação da máquina fazendo a mesma coisa, né? Além disso, o ar mais frio, ele é mais compacto, ele é mais comprimido. As moléculas de ar quentes, elas ficam mais expandidas, mais agitadas, elas ocupam mais espaço. E o ar resfriado, eles ficam mais comprimidos, mais contraídos, mais compactados e ocupam menos espaço. Então, significa dizer que quando o ar está sendo resfriado, vai caber mais moléculas de ar dentro da sala. Então, você tem lá 3 horas de um condicionador de ar funcionando da temperatura mínima, você vai ter 3 horas de moléculas de ar sendo lançadas para dentro da sala, e aí, quando você abre a porta, vai ter uma diferença de pressão grande. Dentro da sala, a pressão vai estar muito maior, e fora da sala, muito menor. Então, o ar, ele vai sair de dentro da sala para fora da sala, certo? É uma situação artificial. Mas, por exemplo, aí em Paulistana, que tem muito vento, na maior parte do ano, tem muito vento aí por quê? Porque existem duas áreas que estão relativamente próximas de Paulistana, que tem uma diferença de pressão grande, e aí o deslocamento do ar, de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor, passa por Paulistana, fazendo com que você tenha aí ventos constantes, ventos de certa forma fortes. Inclusive diminui, aliviam bastante o calor que tem por aí. Eu não sei como é, essa época do ano, acho que não tem muito vento por aí, não, é a época mais quente. Pegando aí de setembro até novembro, dezembro, é a época que esquenta mais,
e o fato de ter menos vento nessa época do ano contribui para que a temperatura seja mais desconfortável. Ficou claro, pessoal, isso aí para vocês, esses conceitos? Posso passar adiante? Vamos falar de fatores climáticos. Existem os elementos climáticos, que é o que eu acabei de falar, aquilo que compõe o clima, né, que o resultado da interação deles gera uma determinada característica climática, portanto, um tipo climático diferente. E os fatores climáticos são elementos, são aspectos que interferem nas características do clima, né? Por exemplo, a latitude. Por que que o clima do planeta Terra não é o mesmo para todo o planeta? Primeiro que o formato que a Terra tem não permite que os raios solares atinjam a superfície terrestre de forma igual. Por exemplo, aqui na altura do Equador, eu vou fazer um rabisco aqui, ó. Olha, o raio solar, ele atinge aqui a região do Equador, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A incidência, portanto, é muito direta. Já aqui, ó, na proximidade do Polo Norte e no Polo Sul, é do mesmo jeito, ó, o plano que tangencia a superfície terrestre. A incidência do raio solar, portanto, não é muito direta, ela é mais inclinada. Além disso, tem uma camada gasosa que vocês estão vendo na figura aqui, meio azulada. Como é o nome dessa camada gasosa que está representada aqui, azulada em volta da Terra? Me falem aí, quero ouvir vocês falando. Como é o nome dessa camada? Meu povo. Como é o nome dessa camada gasosa aqui que eu fiz aqui, envolvendo a Terra? Está representado aqui na cor azul. Meu nome? Ei, cadê vocês? Ei, meu É a povo. camada de ozônio, professor? Camada, o nome da camada é atmosfera. Na atmosfera, ela tem subdivisões. Uma delas é em uma dessas subdivisões tem a camada de ozônio. Mas não é o caso aqui de analisar a camada de ozônio, não, viu? É a atmosfera. Essa camada gasosa aqui, ó, que envolve a Terra, é a atmosfera. Aí presta atenção numa diferença, ó. Na região aqui, perto do Polo Norte, o raio solar, ele entra aqui na atmosfera, ó, aqui, e ele percorre o caminho que ele percorre até chegar na Terra é esse aqui, ó, o tamanho do caminho, ó, certo? E olha o tamanho do caminho que o raio solar percorre quando ele entra na atmosfera aqui perto do Equador, ele entra na atmosfera aqui perto do Equador e se estende até aqui onde encontra a superfície. Qual é o caminho maior? É em A, perto do Equador, ou é em B, perto do polo? Onde é o caminho maior que o raio solar vai atravessar a atmosfera? Em A ou B? E, meu povo, olha o tamanho aqui da retinha que eu fiz. Em A ou B, que o caminho percorrido pelo raio solar vai ser maior? Responda, eu estou fazendo uma pergunta. B? O caminho maior é em B. Se o caminho maior é em B, significa que no meio desse caminho aqui, a atmosfera vai absorver mais calor. Se vai absorver mais calor no meio do caminho, vai chegar menos calor à superfície aqui, em B. E também, como a incidência do raio não é tão direta, uma parte desse calor que chega é refletida. Então, a quantidade que chega à superfície é menor, portanto, vai ser mais frio nas áreas de latitude maior, nas áreas próximas aos polos. Enquanto que nas áreas perto, tem alguém pedindo acesso aí, eu queria que vocês expliquem aí depois. Tá faltando 8 minutos, não faz mais sentido a pessoa entrar na sala agora. Eu sei que pode ter tido algum problema de energia internet, mas é melhor assistir a gravação depois do que entrar agora. Eu não sei, não vou nem olhar quem é, vou finalizar aqui, senão, entendeu? Vocês repassam essa informação para o colega aí depois que tentou entrar. Então, vamos lá. Já em A, o ângulo de incidência é de 90 graus. Então, aqui, o raio solar, ele atravessa um caminho mais curto, por um caminho mais curto. Então, a absorção é menor, a reflexão também é menor, e, portanto, as áreas perto da linha do Equador, elas se tornam mais... Será que aqui é a menina que estava assistindo e disse que ia sair? Deixa eu voltar aqui.
E aí um caso, deixa eu ver se é ela. Ah, não, é Joanas. Caiu a internet do Joanas. Voltando aqui. Pronto. Então ficou claro, pessoal, por que perto do Equador é mais quente, perto dos polos é mais frio? Porque o ângulo de incidência dos raios solares ele é maior e o caminho percorrido para atravessar a atmosfera é, aliás, o ângulo de incidência é direto, né? É de 90 graus, portanto, aquece mais, e o caminho percorrido para atravessar a atmosfera é menor, portanto, há menor reflexão e menor absorção por parte da atmosfera. Diferentemente das áreas perto dos polos, que você vai ter um caminho maior para o raio solar atravessar a atmosfera, consequentemente, a absorção é maior e a reflexão também. Portanto, chega menos temperatura nas proximidades dos polos. Uma comparação que a gente pode fazer é a seguinte, em relação à questão do ângulo de inclinação. Meio-dia não é muito quente. Por quê? Porque os raios solares atingem diretamente se a gente estiver exposto ao tempo, no meio do sol. Início de manhã ou final de tarde não é tão quente, por quê? Porque o ângulo de incidência dos raios solares ele é menos direto. Então, isso faz com que a temperatura nesses horários não sejam tão elevadas quanto meio-dia, tá? Ficou claro aí? Posso passar adiante? Ainda dá tempo de falar de mais um... Professor. Oi, pode falar. Pode passar para adiante, eu só estou falando que eu entendi. Beleza, então, vamos lá. A altitude, ó. É importante, antes de qualquer coisa, saber a diferença entre altitude e altura. Por exemplo, a minha altura é o tamanho vertical de um corpo. Eu tenho, por exemplo, 1,76 m de altura, da sola dos meus pés até o meu coco da cabeça, dá 1,76 metros, ou conhecido também como 1,76 m. Um edifício desse aqui, ele é bem alto, né? Então, isso aí é o que a gente chama de altura. O que é altitude? É a elevação de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Por exemplo, no esquema aqui, Santos está a 2 metros de altitude, São Paulo a 800 metros de altitude, Campos do Jordão, numa área de serra já, a 1.700 metros de altitude. Então, como é que o fator altitude influencia no clima? Vamos lá. Quanto maior a altitude, eu vou ler isso aqui, eu vou ler esses pontos, eu quero que vocês acompanhem comigo com muita atenção e em seguida eu explico. Tem a ver com física e química também. Quanto maior a altitude, a temperatura tende a ser menor. Quando eu digo tende, é porque pode ter outros fatores que interferem também, porque na verdade os fatores climáticos, eles são vários, ó, albedo, massa de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, vegetação, nós temos vários fatores climáticos e eles podem atuar conjuntamente. Então, por isso que eu estou dizendo, quanto maior a altitude, quanto mais alto for uma cidade, uma localidade, ela tende a ser mais fria. A temperatura tende a ser menor. E quanto mais baixa ela for, tende a ser mais quente, a temperatura tende a ser maior. Só que, por exemplo, você pode ter uma cidade que é baixa, mas é numa região perto do polo, então lá vai ser frio, certo? Então, na verdade, os fatores climáticos, eles atuam em conjunto, ao mesmo tempo. Mas a tendência é essa, quanto maior a altitude tende a ser mais frio, e quanto menor a altitude tende a ser mais quente. Em menores altitudes, nível do mar, por exemplo, como em Santos, né, há uma maior concentração de moléculas de ar. E, novamente, eu vou fazer aquele desenhozinho, né? Novamente, esse desenhozinho aqui, ó. Coluna de ar aqui em Santos, você tem uma coluna de ar exercendo pressão aqui sobre a superfície, e uma coluna de ar lá em Campos do Jordão. Então, ó, em menores altitudes, como Santos, a concentração de moléculas de ar é menor. Por quê? Porque todo o ar que tem aqui nessa faixa toda aqui, ele tende, pelo peso, embora leve, se depositando, se acumulando nas áreas mais baixas. Então, você tem uma grande concentração de moléculas em altitudes menores. Aqui a concentração é menor, porque a quantidade de ar disponível é menor, certo? Porque abaixo disso aqui é solo, é rocha, montanha, enfim. E essa maior concentração de moléculas contribui para que elas fiquem com maior agitação quando são expostas à temperatura. E aqui, ó, o Sol, ele vai aquecer o ar aqui,
vai aquecer o ar em todo lugar aqui, ó, São Paulo, Santos, Campos do Jordão. E como em Santos, em menor altitude, tem maior concentração de moléculas de ar, essas moléculas em agitação irão tornar o ar mais quente. Lembra lá do conceito de pressão. Como você tem muitas moléculas do ar aqui, quando esse ar é exposto à energia solar, essas moléculas em maior concentração, elas se tornam mais agitadas e isso torna a temperatura mais quente. Em áreas de altitude maior, como a quantidade de moléculas aqui é menor, né, o ar, quando é exposto à energia solar, ele não se aquece tanto porque a concentração de moléculas de ar é menor. Então, os lugares mais altos tendem a ser mais frios e os lugares mais baixos tendem a ser mais quentes. Aí, ó, por exemplo, Santos, temperatura, altitude 2 metros, temperatura 22. São Paulo, já é mais alto, já se torna mais frio. Campo do Jordão já é bem mais alto, já é mais frio do que São Paulo e é mais frio do que Santos. Ficou claro, meu povo, isso aí? Ficou claro para vocês? Aí vamos fazer o Sim. seguinte, terminou o tempo aqui, terminou as aulas nossas. Eu vou lutar para que eu consiga, no segundo semestre, como vocês têm uma parte das disciplinas que é o que eles chamam de eixo complementar, eu vou tentar encaixar uma disciplina aí para a gente tocar o conteúdo de Geografia Física, o conteúdo do primeiro ano. Né? Se a gente não tivesse tido essa maldita reforma do ensino médio, a gente teria nossa aula normalmente continuando os conteúdos no segundo semestre, mas não tendo, por conta da mudança curricular, a única alternativa para compensar esses conteúdos que não foram trabalhados é através de projetos, tá certo? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia a todos e bom descanso aí no recesso, porque o negócio é puxado. Todo mundo merece um descanso aí. Vocês vão ter 2 semanas, eu terei uma. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Um abraço a todos. Boa tarde, bom almoço. Já podem ir saindo aí da sala. Eu não vou fazer chamada hoje, não. Podem ir saindo aí. Certo?